Olá, gente linda que me assiste. Hoje eu vim falar da profecia de uma senhora norueguesa de 90 anos de idade. Em 1968, que ela recebeu essa profecia sobre o fim dos tempos. E ela passou essa profecia para um famoso evangelista chamado Emanuel Minos. Ele teve reuniões na cidade de Valdres, na Noruega, onde se encontrou com essa senhora que recebeu essa revelação de Deus. E ela queria que isso estivesse seguro, estivesse em boas mãos. No caso, ele era o mais famoso da época evangelista, né? Mas ele achou aquilo tão estranho, tão fora da realidade, tão difícil de acontecer e guardou aquilo numa gaveta por 30 anos. Até que ele viu as coisas começarem a se cumprir e resolveu contar ao mundo. Ela disse o seguinte: eu vi os tempos antes da volta de Cristo, antes da Terceira Guerra Mundial. Haverá um tempo de paz entre as superpotências do Oriente e do Ocidente. Anos de paz. Lembre-se que em 1968 estavam no auge da Guerra Fria. Haverá desarmamento das nações e não estarão preparados quando a guerra chegar. E chegará de uma região totalmente imprevisível. Os cristãos ficarão mornos, odiarão uma mensagem sobre lei, pecado, arrependimento e substituirá isso por prosperidade e felicidade. Coisas que Deus nunca prometeu. As casas de oração ficarão cada vez mais vazias. A diversão, a arte, a cultura invadirão os templos e encherão as igrejas, onde deveria haver mensagem de avivamento e arrependimento. Isso aumentará muito antes da vinda de Cristo. Haverá uma desintegração moral nunca vista antes. As pessoas morarão juntas sem se casar. Lembre-se que naquela época isso era impossível de acontecer, né? Serão totalmente impuras antes do casamento. E a infidelidade conjugal será amplamente defendida e acolhida, inclusive nas igrejas. Interessante, né? E os pecados contra a natureza humana, que a gente entende como homossexualismo, né? Também vai invadir as igrejas, serão acolhidas. Haverá vários canais de televisão. No caso, ela falou estações, né? Porque ela entendia como se fosse rádio, com violência, assassinato, sexo explícito. E isso será para entretenimento, será diversão das pessoas. Lembre-se que naquele tempo, os países mal tinham conhecido a TV estava chegando ainda, e ela já falou que haveriam vários canais. Tudo o que temos de bom, tudo o que temos de bom desaparecerá. Toda indecência sexual aparecerá diante dos nossos olhos. Imigração ilegal em massa. Gente de países pobres invadirá a Europa. Serão tantos que se sentirão incomodados com a presença deles e receberão o mesmo tratamento dos judeus antes da Segunda Guerra Mundial. Isso era impossível pela legislação da época, transportes e tudo mais. Então se completará a medida dos nossos pecados. E a mulher chorava enquanto eu protestava. Ela dizia: eu não verei essas coisas, mas você sim. E quando o tempo chegar, você deve criar coragem em contar isso às pessoas. Então, de repente, Cristo voltará. E de repente começará a Terceira Guerra Mundial. E será uma guerra curta. As guerras que eu presenciei se tornarão brincadeiras de criança comparado com o que virá. A fumaça das bombas atômicas tornará o ar impossível de se respirar, a água ficará contaminada, o solo impossível de lavrar. Um remanescente restará, que fugirá para os países pobres, mas serão tratados com a mesma dureza com que foram tratados pelos ricos. Mas aqueles cujos pecados foram perdoados e têm Jesus como seu Salvador estão seguros. E você, acredita que Deus revela os seus planos aos seus servos e profetas? Pois eu sim.
Música